país sem miséria, sem violência contra as crianças, sem corrupção, onde a sustentabilidade seja o ponto de partida para todos os negócios e que 260 milhões de pessoas tenham direito à educação, saúde e trabalho. Essa é a meta do documento Visão Brasil 2050. Nesse programa, vamos saber como alcançá-la. O Rio em Foco está no ar. Pensar o futuro melhor para todos é o primeiro passo para realizá-lo. Para falar sobre como alcançar esse sonho de uma sociedade mais justa e sustentável, estão aqui Mariana Meirelles, vice-presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDES, e o professor Haroldo Matos de Lemos, presidente do Instituto Brasil Pinuma. Mariana, o que é o Visão Brasil 2050? O Visão Brasil 2050 é uma agenda de negócios, né, é um estudo que orienta uma agenda de negócios para os próximos 40 anos. Ele foi construído de forma participativa, né, envolvendo um conjunto de pessoas e atores relevantes na sociedade, né. Ele envolve 9 temas, né, orientados para o desenvolvimento sustentável e pretende organizar ações tanto no setor empresarial, quanto no governo e também na sociedade, voltada para esse desenvolvimento sustentável. E ele tem 2 horizontes temporais, né? 2020, né, o que tem que se fazer agora, né, e 2050, que é uma agenda mais para o futuro. Doutor Haroldo, qual a importância dessa agenda feita pelas empresas para a sociedade e para o governo? Olha, eu diria que nas últimas 3 décadas, o pensamento empresarial com relação às questões ambientais e de sustentabilidade evoluiu até mais do que o pensamento dos próprios governos. E eu digo isso porque esse estudo do Visão Brasil 2050, ele é uma, entre aspas, tropicalização feita pelo CEBEDES, de um estudo que foi lançado em 2010 pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, que participaram representantes de 29 mega empresas mundiais, foi discutido em 20 países, inclusive o Brasil, com professores universitários, com cientistas, e eles produziram um plano, que é o Visão 2050, cujo objetivo maior é esse que você já falou, chegar em 2050 com 9 bilhões de habitantes, que é o que nós vamos ter, mas todos vivendo bem, significa com alimento suficiente, com moradia decente, com transporte público disponível, mas, dizia no final da frase do seu objetivo, dentro dos limites do que esse pequeno e frágil planeta pode nos oferecer todos os dias. Significa que os empresários já perceberam que existe um problema sério para o nosso futuro, que é um problema de sustentabilidade. Se nós não tivermos inteligência suficiente, nós vamos esgotar recursos naturais estratégicos e isso vai causar problema para a humanidade. E eles fizeram esse estudo e disseram, esse não é o estudo, esse é um estudo que é para ser discutido com governos, com a sociedade civil, né? E daí realmente o CEBEDES pegou esse estudo e teve a excelente ideia de chamar pessoas aqui do Brasil, de todas as áreas, fizeram quase um ano de discussões também e fizeram o Visão Brasil 2050, com todas essas metas em várias áreas, que eu acho um documento fantástico. E qual a importância das políticas públicas para a implementação dessas ações delineadas nessa agenda? As ações que estão lá previstas, a gente não coloca claramente, é o setor empresarial que precisa fazer, ou é o setor, ou é o governo que precisa tomar decisões. A gente aponta o que tem que ser feito, né? E parte do que tem que ser feito, né, depende de condições favoráveis criadas pelo próprio governo. Uma política de incentivos, né, uma orientação voltada para o desenvolvimento sustentável, de repente novos marcos regulatórios, né, em determinadas áreas, como energia, como agricultura, como biodiversidade, enfim. Então, o estudo pretende ser uma referência no diálogo, né, do setor empresarial com o setor público e também com a sociedade, né, porque a solução ela é compartilhada. Não necessariamente ela está nas mãos do empresário, ela não está nas mãos da sociedade. E também não está na mão do governo, mas precisa ter algo objetivo para, de alguma forma, articular essa vontade. Quando a gente fala do fim da corrupção, do fim da violência contra as crianças, enfim, da questão do transporte acessível, público para todos,
parecem metas muito utópicas. Pensar que a gente pode chegar em alguma hora desse mundo com isso disponível para todos os brasileiros é um sonho. Como é que a gente realiza isso? E por que esse caminho, que ações estão nesse caminho que são importantes serem tomadas já? Vamos pegar o exemplo da mobilidade, né? A gente coloca no estudo a necessidade de você ter sistemas integrados de transporte coletivo, né, voltados mais, quer dizer, privilegiando o transporte não motorizado. Isso é um sonho, mas é uma necessidade. Vamos ver a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, se você não criar uma rede de transportes integrada, né, coletiva, né, e favorável ao uso de transporte não motorizado, você para a cidade, né? Então, a gente tem que entender que para cada sonho tenha essa necessidade atrelada, né? O planeta está apresentando os seus limites, né? Então eu acho que isso que tem que se colocar. E quando a gente trata, por exemplo, do problema da corrupção, né? O problema da corrupção ele é central porque os recursos financeiros são escassos, né, para se buscar os resultados esperados, né? E se você não combater a rede de corrupção, né, você não consegue reverter esses recursos para o bem da sociedade, né? Então, e eu acho que a sociedade está se preparando para isso, os governos também, né? Eu acho que o Brasil evoluiu desde 88 muito, né? A gente tem tido exemplos muito claros. Mas a gente está falando aqui de uma necessidade de alinhar tempos, quer dizer, de os tempos do governo, da sociedade e das empresas andarem um pouco mais juntos. Como é que a gente calibra isso? É muito complexo, né? As grandes empresas, elas olham para daqui a 20, para daqui a 30 anos. Nenhuma grande empresa planeja para o ano que vem, né? O tempo dos governos é um pouco diferente, porque o governo é movido a eleições, os governos democráticos. E, felizmente, nós queremos democracia, mas existe esse problema porque os governos têm um horizonte de resultados daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, enquanto as empresas elas estão olhando muito mais para frente. Por isso, na minha opinião, que elas perceberam que nós temos um problema sério na nossa frente de sustentabilidade e eles resolveram então fazer esse documento e que oferecem para discussão com a sociedade, com os governos, etc. É bom dizer que os governos já começaram a se movimentar também, por exemplo, a questão de compras públicas, porque essa é uma coisa fantástica, fundamental. Aqui no Brasil, os governos federal, estaduais e municipais, eles têm um poder de compra fenomenal. Então, se eles continuassem comprando por aquela lei de que diz que tem que comprar sempre pelo menor preço, o governo ia seguir comprando, desculpem, porcaria, porque quem fabrica para vender para o governo, fabrica com péssima qualidade para ter o menor custo, para ter algum lucro, para poder conseguir vender. Então, o Tribunal de Contas da União, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Planejamento já fizeram passos na direção de mudar isto e várias entidades já fizeram compras levando em consideração critérios sustentáveis. Isso é fundamental, é fantástico, é um primeiro passo. E eu espero que o governo também avance junto com a sociedade, junto com os empresários, nos outros todos que são necessários para a gente alcançar aquele objetivo de 2050. Acho que o essencial é você, o governo direcionar a política de incentivos, que vai desde de crédito de um lado, a isenção de impostos do outro, até a adoção de critérios sustentáveis para compras sustentáveis, na direção de uma nova economia, na direção de um novo desenvolvimento, né? Enquanto esses sinais forem trocados, né? Quer dizer, hoje você já tem por um lado, governos se adaptando a essa nova economia, mas você ainda tem muita coisa ainda pouco amarrada, né? Então, a vantagem de se ter um estudo como visão é você ter uma plataforma mesmo de diálogo de uma forma organizada e assumida pelo setor empresarial. As pequenas empresas também têm que participar dessa jornada. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Sebrae é um dos parceiros do SEBEDES e já está trabalhando com as pequenas empresas para que os ganhos econômicos, ambientais e tecnológicos estejam integrados no planejamento da empresa. A nossa reportagem conversou com Dolores Lustosa, analista de soluções e inovações do Sebrae.
A gente vem trabalhando com instituições parceiras, com universidades, centros de pesquisas, buscando sempre apoiar a melhoria do processo das empresas e traduzir isso no melhor desempenho, para que elas tenham eficiência, mas antes de tudo tenham boas práticas de sustentabilidade implantadas em seu processo. Num primeiro momento, a gente vem trabalhando os processos e a medição dos seus processos dentro da pequena empresa. Tudo que entra como matéria-prima, como insumos, e mostrando para o empresário o que sai de desperdício, o que sai de perda e o que sai de produto final. E aí você primeiro trabalha o cálculo dentro da empresa, são os processos de medição. Posteriormente, o quanto isso representa de externalidade. E aí você consegue mostrar para o empresário o quanto ele está ganhando, reduzindo aquele desperdício e fazendo cálculos e medições dos seus processos e vendo o quanto isso representa de externalidade no ambiente que ele atua. Desde que a gente consiga conciliar a questão ambiental, econômica, social e tecnológica. Trabalhar só a vertente ambiental, o empresário ainda não percebe bem o quanto ele está inserido nesse aspecto. Qual a maior dificuldade das empresas para incorporar essas ações que já foram estabelecidas como metas no Visão Brasil 2050? Olha, depende muito da maturidade da empresa, né? Você tem empresas hoje que são líderes, que estão muito à frente, inclusive, do que está colocado no Visão, né? E aí não são poucas, são muitas, né? Agora, a grande dificuldade até dessas grandes empresas é trabalhar toda a cadeia de valor, né? Para que ela seja uma empresa sustentável, é importante que não só os seus clientes observem esse valor, como também sua cadeia de fornecedores possa atuar de forma sustentável, adotando medidas que estão previstas no Visão. Como é que a gente transforma isso também num bom preço? Porque, por enquanto, né, você ter o selo verde, você ser verde, também significa você ser mais caro e, às vezes, um preço que não é possível de ser... de quem busca essa sustentabilidade pagar. Aí tem duas medidas importantes. Primeiro, a sociedade precisa valorar e valorizar um produto sustentável, né? Para, de alguma forma, incorporar esse custo. Para ele ganhar escala. E assumir o valor. E, por outro lado, aí existe o papel dos governos muito claro, né? Quer dizer, ele tem que, de alguma forma, orientar a política de incentivos toda para uma economia verde, para que produtos possam exatamente serem produzidos em escala e, de alguma forma, você ter uma diminuição de custo nesse sentido, né? E aí o papel das compras sustentáveis, de novo, né, falado pelo Haroldo, esse papel é fundamental, né? Porque e da coordenação, né, de ações. Também. Não, sem dúvida, porque quando eu disse que a atitude empresarial evoluiu muito nos últimos 30 anos, eu estava me referindo a grandes e algumas médias empresas, porque pequenas e microempresas, elas ainda estão praticamente até hoje dentro do paradigma anterior de que cuidar do meio ambiente é custo. E não é isso. Na realidade, a maioria dos produtos sustentáveis, eles são até mais baratos, porque, por exemplo, a metodologia da produção mais limpa, que o CEBED também ajudou a implantar aqui no Brasil. As empresas fabricam a mesma coisa, gastando menos água, menos energia, economizando matéria-prima e gerando menos resíduos. Fica mais sustentável e fica mais barato, é claro. Agora, pequenas e microempresas, elas estavam um pouco fora dessa cadeia, porque elas só ficam olhando para o dia de amanhã, elas não planejam para daqui a 20, 30 anos. Agora, chegou-se à conclusão que em muitas cadeias de suprimento, os maiores impactos ambientais não estão na grande empresa, estão nos fornecedores que fornecem os seus partes para fazer o produto maior. Então, isso já está começando a mudar, porque o próprio GRI, que é o Global Reporting Initiative, está lançando um novo tipo de relatório que as empresas estão acostumadas a fazer, em que agora eles têm que olhar também para a sua cadeia de suprimento. Então, as pequenas e médias empresas agora estão debaixo de holofote. A ISO, por exemplo, ela já fez uma norma, ISO 14005, para permitir que pequenas e microempresas elas se certifiquem sistema de gestão ambiental em etapas para facilitar. Nós vamos ter outras normas, como, por exemplo, de pegada de carbono e pegada de água, que as empresas vão ter que olhar para a sua cadeia de suprimentos. Então, essa questão vai mudar.
as micro e pequenas empresas estão sobre o holofote agora e, felizmente, para nós aqui no Brasil, o SEBRAE está fazendo um trabalho fantástico de apoio e de entendimento dessas questões. Agora, qual a opinião dos senhores sobre a importância da educação nesse processo? Isso já foi discutido desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, que o PNUMA e a Unesco criaram um programa internacional de educação ambiental, tá certo? O PNUMA coloca dinheiro, a Unesco coloca técnicos e já se criaram currículos, mas não para criar uma disciplina de educação ambiental, porque nós estamos cheios de caixinhas, não vamos criar mais uma caixinha para ficar isolada como as outras. Então, a ideia é que essas questões ligadas à sustentabilidade, ela tem que entrar e ela tem que estar presente em todas as outras matérias. O professor de física tem que ensinar, o professor de química tem que ensinar, o de geografia. Não, e o próprio ambiente da escola deveria ser o ambiente em que se faz a coleta seletiva, sustentável, em que economiza água. Essa é uma dificuldade, porque os professores, eles têm que ser treinados, eles têm que ser estimulados porque ninguém gosta de mudanças. Eu tenho a minha caixinha, eu estou ensinando a minha matemática, que ninguém venha me dizer que eu preciso mudar para botar exemplos do que acontece, ligar com a sustentabilidade. Então é preciso que ele se conscientize também e que ele seja incentivado a introduzir nas várias cadeiras dos professores as questões relativas à sustentabilidade. É a mudança de paradigma, né? Quer dizer, no século XIX, século XX, recursos naturais eram ilimitados, né? Outros recursos eram escassos e os naturais eram limitados. Eu acho que o paradigma atual do século XXI, que tem que orientar a educação nas suas várias fases e expressões, é o paradigma dos limites do planeta. Mas qual seria a ação assim, fundamental para começar esse processo e a gente chegar até 2020 com o trabalho de casa feito? Olha, o pilar que sustenta, do meu ponto de vista, o visão é o pilar de valores, é a mudança cultural. Se não houver entendimento e compreensão desse novo paradigma, né, não adianta orientar ações, seja voltadas para mobilidade sustentável ou agricultura sustentável ou biodiversidade. Eu acho que a mudança do comportamento é fundamental. É o fundamental. Que está muito ligada à educação. Exatamente. Né? Então a gente volta sempre... A melhoria do nível da educação é que pode permitir a mudança de valores. As pessoas precisam entender. Infelizmente, isso é a humanidade. A humanidade só coloca cadeado na porta depois que ela foi arrombada. Então, se nós não melhorarmos o nível de educação das pessoas, muito provavelmente nós vamos ter que começar a ter grandes desastres para que aí a humanidade acorde e comece a trabalhar na direção da sustentabilidade. No próximo bloco, uma experiência sustentável que transforma a vida de moradores de comunidades cariocas. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falamos de educação. Nesse bloco, a gente está falando de exemplos. O Rio Cidade Sustentável é um projeto destinado a áreas urbanas de baixa renda. Realizado pelo SEBEDES, o projeto começou pelas comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver um vídeo produzido pelos próprios moradores. O projeto visa incentivar os moradores a serem agentes das iniciativas propostas. Assim, o Rio Cidade Sustentável incentiva a independência das comunidades, com soluções que gerem o sentido de propriedade, desenvolvimento socioeconômico local e a inserção das comunidades no contexto da cidade. A receita deste projeto é a colaboração de todos os envolvidos. É ser o elo que faltava para fazer empresas, poder público e sociedade trabalharem juntos por um objetivo comum. A gente reforma a casa de um, reforma de outro. É um grupo de pessoas assim, um ajuda o outro. O diferencial do Rio Cidade Sustentável é mostrar que o como se faz é tão importante quanto o que se faz. Os moradores que participaram da pesquisa deixaram claro que para ser sustentáveis tinham que começar olhando para dentro de casa. Queria construir alguma coisa, fazer alguma coisa na minha casa. Aí foi onde eu fui e falei, eu vou entrar nessa para ver como é que é. Então a tendência é que mais para frente, até mesmo os projetos que estão tendo agora para as Olimpíadas, Copa do Mundo, a tendência é a construção civil vir aí bombando, então tem que estar dentro disso aí. Antes disso tudo, minha intenção era fazer uma festa para meu filho.
Só que o curso deu esse incentivo para que eu, ao invés de investir esse dinheiro num salão, num buffet, alguma coisa desse tipo, para poder ficar uma coisa bacana, eu resolvi investir na minha casa. O Rio Cidade Sustentável criou a Frente de Agricultura Urbana Orgânica. A ideia é melhorar os hábitos alimentares a partir do consumo de hortaliças e legumes cultivados pela própria comunidade. Os moradores que se interessaram recebem capacitação para o cultivo e orientação para comercializar a produção excedente. Olha, eu estou maravilhada com esse curso de horta orgânica. Eu estou aprendendo ali que tudo se aproveita. Para se ter uma comunidade mais independente, é fundamental o desenvolvimento de empreendedores. Por isso, o Rio Cidade Sustentável desenvolveu as frentes de empreendedorismo local e turismo comunitário. Duas frentes que andam juntas, já que a comunidade é favorecida pelas belezas naturais da cidade do Rio de Janeiro. Conscientes de que a educação desempenha um papel fundamental para o futuro mais sustentável, foi criada a Frente de Sustentabilidade nos lares e escolas. Empresas patrocinadoras do projeto desenvolveram oficinas, palestras e atividades que ampliassem o conhecimento nos temas da sustentabilidade com os alunos da Escola Municipal São Tomás de Aquino, que atende grande parte dos jovens moradores da comunidade. Tem uma profissão que a gente aprendeu a mais. É ajudar as pessoas informando tudo que eu aprendi. Para mim, é realmente a cidadania. Quantas empresas participam desse projeto? 12. Foram 12 empresas de setores diversos, né, que juntas se articularam num projeto a partir de um diagnóstico local e ofereceram soluções empresariais, né, e o que de alguma forma orientou, foram 7 frentes de atuação, e o que ligou, né, orientou essas 7 frentes foi a lógica da capacitação, voltando ao que a gente já falou. Quer dizer, frente de agricultura urbana, frente de melhoria habitacional, sustentabilidade nas escolas. A gente trabalhou muito a transformação dos moradores, né, com a capacitação e com a orientação para a ação. Você vê que o retorno é muito rápido, né? A gente fala de educação como um processo, mas na medida que as pessoas têm capacidade, são capacitadas e pegam as ferramentas na mão, essa mudança é muito mais rápida, né? E tem um aprendizado interessante do projeto, que é a capacitação, a transformação da comunidade. Eu acho que isso foi muito forte, mas também do conjunto de empresas que atuaram naquela comunidade. Elas aprenderam a lidar com uma comunidade como o Morro Chapéu Mangueira e Babilônia, com as suas especificidades, e tiveram que reorientar as suas soluções empresariais para aquele público e para aquele território. Então, a gente teve casos de transformação e de reeducação dessas empresas também muito interessantes. Você repara que no mundo inteiro, vamos pegar o exemplo da China para não falar do Brasil, mas aqui ocorre isso também. As pessoas, quando melhoram um pouco de vida, a primeira coisa que vão fazer, vão comprar um carro, depois melhora um pouquinho mais, vai comprar um jet ski, vai comprar um iate. E essas coisas, quer dizer, esses valores, eles têm que mudar. As pessoas têm que começar a dar um pouco mais de importância às questões da sustentabilidade. Tem que dar mais importância, como aquele rapaz falou do Chapéu Mangueira, que eu achei fantástico. Em vez de gastar dinheiro fazendo uma festa para o filho dele, ele foi melhorar a casa dele, que é uma coisa definitiva, uma coisa mais sustentável. E é um legado, né? Esse tipo de exemplo é muito importante. É preciso disseminar isso para outras áreas também, aproveitando os bons exemplos que ele traz. Quantas frentes abertas? Foram 7 frentes abertas, né? E as 12 empresas se articularam nessas 7 frentes. Esse projeto é replicável? É replicável. A nossa proposta, inclusive, com o apoio do SEBRAE, né, em Belo Horizonte, é fazer o que seria o BH Sustentável, né? Lá em Belo Horizonte a gente já está nessa fase de planejamento, numa fase já desenvolvida, né? E a ideia é que a gente possa disseminar essa metodologia de articulação dessas empresas em conjunto. Várias empresas como essas já fazem ações em comunidades, mas o diferencial é a articulação dessas ações, né, em conjunto e orientadas por um projeto local. Um caminho contrário pode acontecer se
porque vocês agora estão indo para Belo Horizonte. Mas se no Rio de Janeiro a gente tiver comunidades articuladas que queiram implementar o Rio Cidade Sustentável nessas comunidades, isso é possível? E como entram em contato com o CEBEDES? Bom, a gente está no CEBEDES, né? Eu acho que quem conhece a nossa página, www.cebedes.org.br, a gente pode, de alguma forma, projetar um novo projeto como esse no Rio. É interesse, inclusive, o CEBEDES atua aqui no Rio de Janeiro, mas o importante nesse projeto e como aprendizado é que haja um ator local que assuma e recepcione esse projeto, né? Isso faz a diferença, por isso a gente aposta em Belo Horizonte no SEBRAE, porque o SEBRAE cumprirá esse papel de ator local, né? Isso é fundamental para que o legado do projeto possa permanecer, né? E que não fique única e exclusivamente nas pessoas, mas que fique também no conjunto da comunidade. É o que a gente deseja para tudo. Né? Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Não é tudo bom, né? É verdade. Obrigada, doutor Haroldo. Obrigada, Mariana. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.